chegou a hora de falarmos dele, o nosso querido Linux. Sei que muita gente acha difícil, mas admitam, vocês sempre quiseram aprender sobre esse carinha aqui, não é? É um sistema operacional incrível e seguindo as nossas aulas sobre memória virtual, hoje nós aprenderemos como configurar a memória swap no Linux. Será que é difícil? Será que é fácil? Uma coisa eu posso dizer para vocês, é importantíssimo aprender a utilizar o Linux hoje em dia. Se você pretende trabalhar com tecnologia ou se você é um curioso que não consegue ficar atrás do mundo da tecnologia na atualidade, você sim precisa aprender sobre esse sistema operacional que vem ganhando cada vez mais espaço. As coisas hoje não são mais como há 10 anos atrás, que o Linux precisava se inserir forçadamente no mercado, doando CDs de instalação para as escolas, para as faculdades. Hoje o Linux tem sido cada vez mais procurado pelas pessoas. Às vezes, em alguns pontos, vem se saindo até melhor do que o nosso amigo Windows. Não. O concorrente da janelinha vem pecando em muitos quesitos atualmente e o Linux tem ganhado cada vez mais força, tanto no mercado de trabalho como para quem deseja usar um bom sistema operacional seguro, confiável, livre e que cuida melhor da sua privacidade do que os outros, né? Então, vamos lá aprender a como configurar a memória swap no Linux. Temos aqui a distribuição Fedora Server número 32 em modo texto. Faremos essa configuração da aula de hoje por meio de linha de comando. Na minha opinião, ao utilizar o sistema operacional no modo de linha de comando, temos um leque bem mais amplo de possibilidades, se compararmos com a utilização em modo gráfico. Para você que deseja trabalhar na área da tecnologia, é muito importante que você aprenda a utilizar o sistema dessa forma. Como alguns já devem saber, por padrão, o Linux, em sua própria instalação, nos orienta a configurar a memória virtual. Por padrão, em sua instalação padrão, uma partição já é separada, dedicada exclusivamente para a utilização da memória virtual, a chamada partição swap. Com esse sistema que temos aqui de exemplo, não é diferente. Com o comando free -mh, podemos ver que existe a partição swap com 952 megas dedicados à utilização da memória virtual. Pode surgir a necessidade de aplicarmos mais memória virtual em nosso sistema operacional. E como fazer isso? Criar uma nova partição, redimensionar a partição existente, seria de certa forma inviável. Formatar o sistema operacional mais ainda. Então o Linux nos dá a possibilidade de criar um arquivo swap. Nos lembra o arquivo de paginação do Windows. No Linux, nós podemos criar o arquivo swap. O arquivo swap representará uma memória virtual adicional à memória virtual já existente. Então, teremos a partição swap com 952 megas mais o arquivo swap, que nesse caso, nesse exemplo, criaremos com mais 1 GB de memória. O sistema operacional Linux é baseado em árvore
de arquivos e diretórios, e para acessar determinado diretório, por exemplo, aqui usaremos o comando cd, seguido de barra, que é o nosso diretório raiz, mais o nome do diretório que queremos acessar, que no caso será o media. Acessamos então o diretório, a pasta media, e será nessa pasta onde criaremos um novo diretório, uma nova pasta, onde adicionaremos o nosso arquivo swap. É muito importante escolher bem o local onde o arquivo swap será criado. No nosso caso, adicionaremos na pasta media e dentro dela criaremos, por meio do comando mkdir, uma pasta chamada pasta swap. Com o comando ls podemos ver que a pasta swap foi criada. No diretório media é geralmente onde ficam os diretórios de quando conectamos o nosso pendrive ou adicionamos um CD-ROM, por exemplo. Usaremos esse diretório para adicionar a nossa pasta swap juntamente com o nosso arquivo swap. Para acessar a pasta que criamos, usamos o comando cd e vamos criar nesse momento o arquivo swap por meio do comando dd. O comando dd é muito utilizado para a criação de arquivos de memória. Eu já utilizei o comando dd anteriormente. Para não perder tempo, clicando com a seta para cima, eu posso buscar os comandos anteriormente escritos aqui no terminal. O comando dd, ele é seguido do caminho de um arquivo de entrada, né, um arquivo de origem, seguido de um arquivo de saída, né, um arquivo de destino. Nesse caso aqui, vocês podem ver, nosso arquivo de entrada é o arquivo localizado em /dev /0. O arquivo 0 é o arquivo onde encontramos todos os caracteres nulos necessários para a criação de um arquivo de memória. E o nosso arquivo de saída será o arquivo que que vamos criar, né, dentro da pasta que acabamos de criar, que foi a pasta swap dentro do diretório media. Esse arquivo 0, ele contém caracteres nulos. Caracteres nulos são diferentes de caracteres zeros. Caracteres zeros, eles representam um conteúdo. Já caracteres nulos, eles representam, de certa forma, também o conteúdo, mas um conteúdo vazio, digamos assim. Quando compramos um HD em uma loja de informática, compramos um HD de 1 GB. Esse HD, ele representa 1 GB de tamanho, mas isso não quer dizer que ele esteja cheio de 1 GB. Ele representa 1 GB de tamanho, mas está vazio. Então é isso que vamos fazer com o nosso arquivo memória swap. Nós vamos fazer um arquivo que representa um tamanho. Até porque se simplesmente criássemos um arquivo vazio, seria um arquivo de 0 bytes, um arquivo que representaria 0 bytes. Mas vamos criar um arquivo vazio que ao mesmo tempo representa 1 GB de memória, que é a memória RAM, a memória swap que criaremos. Então temos um arquivo de entrada, seguido de um arquivo de saída, que é onde colocaremos todos os caracteres nulos que vamos pegar desse arquivo 0. E utilizaremos as opções Block Size BS de 1 GB, ou seja, pegaremos blocos de 1 GB em determinadas quantidades de vezes, ou seja, vou pegar um bloco de 1 GB em uma vez. E a opção Status para nos informar o progresso, né, do comando. Vamos lá, vamos clicar Enter. Processo concluído. Agora o que nós devemos fazer é informar ao sistema operacional que o arquivo que acabamos de criar por meio do comando ls, já estamos dentro da pasta swap que criamos. Por meio do comando ls podemos ver que o arquivo memória swap foi criado. Então vamos informar ao nosso sistema operacional que o arquivo swap se trata de um arquivo swap. Por meio do comando
mkswap, seguido do nome do arquivo. O nosso sistema operacional nos está sugerindo mudar as opções de permissão do arquivo. Por se tratar de um arquivo sistêmico, as permissões devem ser as mais seguras possíveis. E eles estão nos sugerindo mudar as permissões para 0600. Em aulas futuras falaremos sobre as permissões, do Linux, sistema de permissões do Linux, mas por agora utilizaremos o comando chmod, seguido da sugestão dada pelo nosso sistema operacional, que é 0600, mais o nome do arquivo, o qual mudaremos as permissões. Digitei o comando incorretos, corrigindo, tirando esse A que não existe. Permissões alteradas podemos verificar por meio do comando ls-l. Podemos ver aqui que apenas o dono do arquivo possui permissão de leitura e escrita. O grupo ao qual pertence o arquivo não tem permissão de nada. Outros usuários convidados do sistema também não têm permissão de nada. Alteradas as permissões, já foi informado ao sistema operacional que o arquivo trata-se de um arquivo swap. Falta agora ativar a memória swap que foi criada. Podemos ver pelo comando free-mh que existem apenas os 952 megas de memória já pertencentes, que já haviam anteriormente no sistema, referentes à partição swap. Vamos agora ativar a memória, o arquivo swap que acabamos de criar por meio do comando swap swap on, seguido do nome do arquivo, memória swap. A memória swap foi ligada. Repetimos então o comando free-mh para verificar e vemos que agora temos 1,9 GB de memória swap. Para que ao darmos o reboot do sistema, ao reiniciarmos o sistema entenda sempre que esse arquivo que criamos trata-se de uma memória swap e não precisarmos ficar ativando essa memória sempre que ligarmos o sistema, precisamos fazer uma alteração no arquivo fstab localizado em /etc. Em aulas futuras falarei mais sobre esse arquivo, mas precisamos fazer a alteração porque ao reiniciarmos o sistema sem alterar esse arquivo, o sistema voltará a ter apenas os 952 megas de memória swap referentes à partição swap. Então, para que ao dar o reboot no sistema, tanto a partição swap seja lida como o arquivo swap seja lido, vamos fazer uma alteração por meio do editor de texto Vim no arquivo /etc /fstab. Lá adicionaremos a seguinte linha: caminho do arquivo swap /media /swap /memória swap. Seguido dos parâmetros swap, default, zero e 0. Então, dessa forma, nosso sistema operacional entenderá que sempre ao ser dado reboot, o arquivo swap deverá ser lido. Podemos salvar e fechar o arquivo e vamos agora reiniciar o nosso sistema para testar as alterações. Então, pessoal, reinicialização concluída. Vamos logar com o nosso usuário e sua senha.
e verificaremos quanto de memória virtual nós temos agora. 1,9 GB de memória swap disponíveis no nosso sistema. Concluída então a nossa tarefa. Se você gostou dessa aula, vamos deixar uma coisa combinada. Dá o seu like no vídeo, compartilha para os seus amigos, se inscreva na nossa página, vai lá no nosso Instagram, nos segue e vamos fazer com que a tecnologia se torne algo cada vez mais simples na vida das pessoas, assim como o jeito simples de ser da Soevotech. Valeu! E vamos fazer com que não.